Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. A discussão sobre o retorno do futebol carioca está esquentando os bastidores entre os clubes do estado do Rio de Janeiro. Ontem vocês puderam acompanhar lá no meu Twitter que eu informei sobre a reunião que teve entre os representantes dos times e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que foi representada pelo presidente Rubens Lopes. Após a reunião, muitas coisas foram definidas, inclusive quais clubes apoiam o retorno do futebol carioca e aos treinamentos e quais não apoiam esse retorno tanto aos treinamentos quanto aos jogos. Os únicos que não apoiam o retorno aos treinamentos e aos jogos são Fluminense e Botafogo. Isso aí está sendo publicamente comentado pelos dirigentes dos dois clubes. Inclusive, entrei em contato com o presidente do Madureira, Elias Duba. Ele tem dado declarações fortes a respeito do assunto, inclusive uma entrevista que ele deu ao canal Esporte Interativo repercutiu bastante. Entrei em contato com o dirigente do Madureira para conversar a respeito do assunto e perguntei o porquê, na opinião dele, que Fluminense e Botafogo estão sendo contra o retorno aos jogos e também aos treinamentos. E a declaração do Elias a respeito do assunto foi: eu só estranhei a postura do Botafogo porque desde o início o clube foi favorável ao protocolo do jogo seguro. Isso era consenso. Essa era a posição do Fluminense e também do Botafogo. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, de repente tomou uma postura contrária. Não consigo captar a pegadinha. Diz que não volta enquanto não tiver a total segurança, mas todos querem segurança. Eu imagino que por questões financeiras o Botafogo não queira voltar. Eu acabei de conversar com Montenegro, que é membro do Conselho Executivo de Futebol do Alvinegro e ex-presidente do clube. O Botafogo não tem chances matemáticas. Ele só acha que não seria o momento de jogar. A treinar, ele acha que pode treinar. Essa foi a posição do Montenegro. Treinar não teria problema algum. Ele só acha que a gente não deve jogar antes do final do mês de junho. A gente precisa terminar antes de julho porque vai começar o Campeonato Brasileiro em julho. Eu estranhava o parecer do Botafogo, mas fui esclarecido pelo Montenegro que a intenção de treinar não há problema. Ele só questiona hoje a data de jogos. Eu acho que a gente termina o campeonato com menos de 15 dias. Pode ser entre o dia 20 de junho e 5 de julho a disputa desses jogos que ainda restam. Madureira começa a treinar amanhã com avaliações físicas com grupos diferenciados. Foi isso que o Elias Duba explicou sobre o que aconteceu e o que está acontecendo nos bastidores do futebol carioca. Só para contextualizar, o Flamengo e o Vasco são a favores, são os dois clubes grandes do Rio de Janeiro que são a favores, e o Flamengo inclusive já voltou a treinar no campo do Ninho do Urubu, fazendo trabalho de fisioterapia, digamos assim, desde a semana passada. O Vasco ainda não tem essa previsão, o Fluminense continua com os trabalhos remotos, o Botafogo também continua com os trabalhos remotos. Eu conversei com o Montenegro após a entrevista com Elias Duba. Ele confirmou que entrou em contato com o mandatário do Madureira para esclarecer certos assuntos. Ou seja, o Elias Duba acabou de revelar que Montenegro não é contra o retorno aos treinamentos, como representante do Botafogo. Apenas tem uma ressalva em relação à disputa e quando será esses jogos que ainda restam do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que também há pouco eu conversei com o Montenegro. Ele me disse que na quinta-feira haverá uma reunião entre o conselho gestor aí do Botafogo, o comitê de futebol do Botafogo, para debater a possibilidade de retornar aos treinamentos. Eu também continuei uma entrevista com Elias Duba sobre o Fluminense. Eu fiz uma pergunta para ele porque alguns noticiários deram que o Fluminense não queria retornar visando o título da competição do Carioca 2020, caso o campeonato não volte, o Fluminense seria o campeão pelo regulamento. Por questões de pontuação, seria campeão pelo regulamento, mesmo o Flamengo conquistando a Taça Guanabara. Ele deixou bem claro que não existe essa possibilidade, inclusive contou um bastidor da reunião de ontem entre os clubes com a FERJ. Ele disse que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deixou isso bem claro. Ele pediu a palavra e esclareceu que não existe essa ideia do tricolor de conseguir o título de uma forma sem entrar em campo, na verdade. Então, o Mário Bittencourt garantiu que o Fluminense não pensa nessa possibilidade, não quer ser campeão sem entrar em campo.
Inclusive, perguntei também sobre a questão dos departamentos médicos. O Márcio Tanuri, como informamos aqui, está buscando aí, está perto de acertar uma parceria com uma rede de hospital público para que fique à disposição dos clubes de menor expressão do Rio de Janeiro, para aqueles clubes que não têm capacidade e condições de oferecer plano de saúde para os jogadores e funcionários. Ele elogiou todos os médicos dos clubes que participaram aí dos protocolos médicos de retorno aos treinamentos e também aos jogos, deixou isso bem claro. Ele falou: todos os médicos que participaram, todos estão fazendo um excelente trabalho. Uma outra informação que eu tenho é sobre o pagamento da Rede Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Resta a quarta parcela, a última parcela, que seria paga em abril. Com a paralisação do futebol, a Globo acabou suspendendo esse pagamento. Eu tive acesso à última proposta da TV para pagar aos clubes, lembrando que o Flamengo não entra nesse pacote, pois não fez acordo com a Rede Globo antes do Campeonato Carioca, e a proposta, a oferta da Rede Globo foi pagar 10% à vista, agora nesse momento, 15% quando o campeonato voltar a acontecer, e o restante, ou seja, 75%, quando o estadual chegar ao fim. Essa proposta está sendo analisada pelos clubes, mas essa foi a oferta feita pela Rede Globo. Tá bom? Essa foi a informação de agora, os bastidores aí do futebol carioca esquentando bastante, muitos clubes querendo voltar o quanto antes aos treinamentos e também aos jogos, mas Fluminense e Botafogo ainda são contra. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando, compartilhando, ativando o sininho, que isso é muito importante. Um abraço.